Olá, Luiz Fernando Esgoda, Agrocanal LFZ Consultoria, um canal do YouTube para você que gosta do agronegócio, que gosta de vendas, que gosta de marketing. Vem comigo toda quinta-feira com o Esgoda, lançando agora uma nova modalidade de colocar a você mais uma oportunidade de buscar conhecimento. Se fosse música, falaria que é um popurrí de músicas, mas é um pupurri de entrevistas. Então vamos pegar dois ou três ícones do mercado nacional que fizeram entrevista comigo, fazer um resuminho de alguns pontos fortes deles nas entrevistas para você escutar no dia a dia aí. Vem comigo, Luiz Fernando Esgoda, Agrocanal LFZ Consultoria. Pessoal, olá, sejam bem-vindos a mais uma entrevista com os ícones do mercado do agronegócio brasileiro. Hoje o nosso entrevistado é nada mais, nada menos que o Wilson Romanini. Os Romanini, eles são uma história dentro do agronegócio, que nós vamos falar um pouco a respeito. Hoje o Wilson está à frente como CEO do Grupo Vitia, que eu tive a oportunidade de conhecer essa pessoa, essa figura, né, fantástica, que é o Wilson, esse empreendedor, esse homem de negócios, que hoje estaremos falando um pouco sobre vendas, sobre principalmente o mundo da nutrição, o mundo dos biológicos, a qual o Grupo Vitia está à frente com muita força. Wilson, seja bem-vindo ao meu canal, Agrocanal LFZ Consultoria. Se você tinha, tua empresa tinha um time de campo, logicamente. Não, na verdade, era um trabalho diferente, né? Como uma empresa muito pequena, eu falo que a gente tinha aí um aspecto de venda, e isso não era posição só da BioSoja lá, mas nós tínhamos as outras empresas com a mesma metodologia de trabalho. Eu brinco, nós tínhamos os caixeiros viajantes. Então, o cara saía daqui, fazia realmente aí uma via sacra pelo Brasil, chegando lá para oferecer o seu inoculante e fazer a venda. Era um mundo muito diferente do que nós estamos vivendo hoje, né, Esgoto? Hoje o Sim. mundo, com a tecnologia que nós temos, com essa informação, com a rapidez, eu me lembro aí que quando chegou o fax, aquilo era maravilhoso, né? Porque você não precisava, o cara não precisava postar os pedidos onde ele estava, lá em Cuiabá, por exemplo, em Sorriso. Então chegava o pedido, a gente ficava, eu lembro, olhando o fax assim, um dia que não saía pedido do fax, era um dia triste dentro da companhia. E aí a gente começou a pensar: "Pô, nós precisamos, de participar de outras culturas, precisamos de uma presença melhor dentro do nosso país". E naquela época a gente pensou em montar uma pequena unidade produtora de fertilizante foliar. E quando eu falo pequena, era uma pequeníssima unidade de fertilizante foliar. Só que tem um ponto que, assim, eu ressalto bastante. Eu acho que a gente foi ousado e a gente começou realmente com uma pequena unidade, mas a gente sentia que a gente precisava ser grande naquilo. E para ser grande naquilo, nós entendíamos que era muito importante escala. E aí, dentro da questão de Mas ela escalar uma tinha, ela indústria, tinha o mesmo nome, BioSoja, ou vocês criaram uma empresa de fertilizante com um outro nome? não, não, tinha o mesmo nome BioSoja, Ok. a mesma, vamos Razão dizer, o mesmo social nome aí, o mesmo razão. CNPJ. Isso, isso. E aí a gente também, ao invés de ter efetivamente apenas uma misturadora de produtos, a gente foi para um processo mais verticalizado, e aí a gente colocou lá uma unidade que a gente até classifica como unidade de processo químico, né? Onde hoje a Vitia trabalha com sulfúrico para fazer sulfato, nítrico para fazer nitrato, clorídrico para fazer cloreto. A nossa indústria hoje é uma indústria que, na verdade, a maior consumidora dela é a própria Vitia, né? E aí, com isso, você acaba gerando excedentes que a gente acaba vendendo em outros segmentos ou dentro do próprio segmento nosso. Então, a gente foi nessa técnica em termos funcionais, e isso deixou a gente aí com uma capacidade de competir de uma forma mais forte dentro do segmento de fertilizantes especiais aí, como é classificado hoje, né? Quando o Wilson que começou a ventilar aí a hipótese de vocês
entrarem no mundo dos biológicos. É lógico que você foi fortalecendo a empresa cada vez mais na parte de nutrição, cada vez mais na parte aí nutricional, vamos assim dizer, e dos biológicos surgiram à tona na conversa que precisamos mudar, precisamos agregar, precisamos trazer mais alguma coisa que é aquilo que talvez você pensou lá atrás, né, quando você estava trabalhando aí com os inoculantes, né? Precisamos mais um produto. E daí veio a ideia agora de precisamos ir para o mundo dos biológicos. O porquê disso? Não, é interessante essa pergunta, né? A gente, vamos dizer, está na veia, né? A questão de multiplicação de micro-organismos. Quer dizer, nós somos uma empresa hoje que nós estamos multiplicando micro-organismos há mais de 50 anos. E a gente começou internamente, né, a pesquisa em alguns micro-organismos, né? Principalmente quando as coisas estavam direcionadas, né? Essa tecnologia é muito direcionada à fermentação líquida. E a gente tinha já dois produtos desenvolvidos, não tínhamos um grande conhecimento em termos de sabedoria comercial, nós conhecíamos muito bem o processo produtivo. Mas como é que nós íamos levar isso para o mercado? Como é que o mercado ia entender isso? Como é que nós iríamos direcionar isso de uma forma bastante positiva dentro do mercado? E aí a gente começou, se não me engano, foi em 2016, um planejamento estratégico dentro da companhia. E nesse planejamento estratégico ficou assim muito evidente que a gente estava dentro do nosso sangue, né? Estava dentro das nossas expertises, esse mundo de bioprodutos. Seja fertilizantes, né? Que a gente acabou de lançar agora um produto aí para ter uma grande eficiência aí como um extrator de fósforo, e seja na parte de defesa. Quando isso ficou muito claro, nós fomos para o mercado atrás de gente que tinha uma grande expertise. E a gente teve num simpósio em Lavras, uma equipe da Vitia, né? E a Vitia já bem mais, vamos dizer, bem mais forte, muito mais bem estruturada em termos de recursos humanos. Nós já tínhamos um time nesse sentido, eles estiveram em Lavras. Em Lavras, o Henrique Ferro, que hoje é um dos sócios da Vitia, ele é o fundador da Biovales, um dos fundadores, né, da Biovales, é ele, o Edgar Zanotto. O Henrique estava dando uma palestra de empreendedorismo. Eles tinham acabado de montar a Biovalens. E aí a gente teve a oportunidade de conhecê-los. É, Eles vieram com uma baita expertise na fermentação sólida, né, de micro-organismos. A gente tinha uma baita expertise na fermentação líquida de micro-organismos. A gente tinha recurso, a gente tinha já nessa época uma baita capilaridade aí em termos de presença, né, no país, em termos de gente. E aí a gente resolveu unir aí as forças. A gente gosta muito disso dentro da Vitia, sabe? De trazer efetivamente tecnologias e trazer também o capital intelectual. Fizemos uma aquisição do controle da companhia, da BioValens. Essa empresa ficou basicamente 3 anos, né, vamos dizer, embaixo da Vitia, e hoje essa empresa é Vitia, não existe mais BioVales. Isso aí a gente está hoje, inclusive, trabalhando de uma forma muito intensa, que nós fizemos várias aquisições nos últimos tempos e a gente quer evidenciar esse nome Vitia, essa marca Vitia, e aí, efetivamente, né, foi uma sociedade de muito sucesso, e esses dois profissionais, tanto o Edgar Zanotto quanto o Henrique Ferro, são também acionistas da Vitia. E aí a Entendi. gente começou um grande trabalho pensando aí na parte dos biodefensivos, né, na proteção de pragas e doenças em plantas. A gente foi audaz, audacioso, na verdade. A gente, quando começou esse processo, entendendo
que isso poderia ser um grande diferencial no mercado agrícola, não só no Brasil, mas como no mundo. A gente montou uma das maiores plantas do mundo, né, na fabricação de biodefensivos. Para você ter uma ideia, quando a gente fez essa planta hoje, né, dentro dos números que nós estamos vivendo aí, nós fizemos um investimento bastante substancial. E para você ter uma ideia, o mercado naquela época era um mercado basicamente no custo que nós implantamos essa nova unidade. Então a gente acreditou demais nesse projeto, É, acredita demais. Uma das coisas que nós estamos fazendo de forma intensa é levar produtores rurais, é levar a distribuição, buscar novos clientes, mostrar o conceito. Pra você ter uma ideia, hoje, dentro da Vitia, né? A Vitia é uma empresa de capital nacional que tem as suas dificuldades, você sabe muito bem disso, mas a gente, o ano passado, investiu mais de 30 milhões de reais em pesquisa e desenvolvimento. Nós temos hoje, dentro da Vitia, são 80 profissionais destinados dentro do nosso PDI, do nosso Departamento de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação. Então, a Vitia, ela veio para ser realmente uma referência nesse sentido. Nós estamos hoje fazendo trabalhos, né? Ninguém tem isso ainda dentro do mercado brasileiro, na questão genética, entendendo muito bem o micro-organismo. De repente, esse micro-organismo ele tem ali alguns metabólitos gerados que são nocivos, né, para o próprio processo nosso de multiplicação, de uma eficiência. A gente hoje consegue efetivamente segregar isso e fazer um produto diferente. Wilson, a gente vê que esse mundo dos biológicos ele começou bastante tímido, né? Há um certo tempo atrás e que hoje ele está a todo vapor, né? Então a gente vê você falar em sequestrar fósforo, a gente vê indutores de resistência, até controle de pragas mesmo, né? Estamos falando aí de cigarrinha, companhia limitada, de doenças, né? E aonde mais vamos parar? Né? Nós já estamos falando do controle de erva daninha e vamos parar onde, Wilson? Aonde nós vamos chegar? E com isso aqui, Olha, o céu é o limite? olha, o seu é o limite. Eu acho que é muito interessante, né, Esgota, fazendo aí vamos dizer, uma parte aí com o mundo da tecnologia, né? Nós conversamos com qualquer mundo de tecnologia. Conversamos agora mesmo no fax, que foi revolucionário. Hoje, o cara pisca o olho e ele está com a informação. Então, quando a gente vai, né, para esse segmento nosso, né, que é um segmento que nós estamos trabalhando aí com ser vivo, e a gente vê o grande potencial que esses seres vivos são capazes de fornecer para a quer dizer, é a natureza combatendo a natureza, é a natureza integrada com a natureza. Esgoto do céu é o limite, eu tenho certeza do que eu estou te falando, absoluta. E é muito interessante, a gente tem, né, focamos aqui agora na questão do microbiológico, mas nós temos um negócio na mão também, que são os macrobiológicos, que é impressionante a capacidade desses predadores, né, dessas vespinhas, o que elas conseguem fazer com certas pragas. Nós estamos tendo uma experiência num produto que nós lançamos, é um predador chamado crisopídeo. Ele é um verdadeiro azougue no combate do bicho mineiro. Então, a gente está, você vê, você está congregando aquilo que você não vê a olho nu e aquilo que você enxerga como um processo que vai realmente resolver a parte de pragas e doenças. E fora isso tudo, que você melhora a parte microbiótica do solo. Então, é um processo de, assim, como você disse aí, o céu é o limite. Acho que a gente ainda está engatinhando com essas tecnologias. Existe uma coisa muito interessante, né? Eu falo que a vida da gente, ela não é da gente, né? Eu acho que você passa um tempo aqui tentando ser o cara mais certo, mais correto, com boas funções, tal.
Eu acho que o mundo de negócio ele é muito dinâmico. Acho que o ponto que a gente, falando um pouquinho da VIT, né? A VIT é uma empresa experimentada nesse sentido. A VIT foi uma empresa que, lá em 2014, teve um fundo de investimento, né, que entrou na VIT, um fundo dentro da tese que a gente achava que era interessante, que era ele ser minoritário. Foi uma relação fantástica, né? A gente ficou aí, basicamente, de 2014 até 2021, foram 7 anos juntos. Fizemos a história juntos aí da abertura do capital da companhia, quer dizer, a VIT é hoje uma empresa de capital aberto, então tem aqui a família Romanini, mas tem os outros investidores, né? Tem o mercado investindo na companhia. A VIT é uma empresa muito dinâmica nesse sentido. Existe um ponto importante também, que é o processo de sucessão, né? A Vitia, ela está preparada para a sucessão, né? Eu acho que a Vitia, ela foi ao longo do tempo realmente buscando um baita capital intelectual aí dentro do mercado. Então, a gente tem aí profissionais hoje preparados, a gente tem aqui pessoas da família que estão sendo muito bem designadas, né, no processo de formação, em que amanhã podem estar fazendo parte. É, então, assim, a gente não tem essa, essa coisa muito definida dentro da empresa. Sendo bem claro, eu sou um cara muito, você me conhece, eu sou um cara muito autêntico, né? Acho que um ponto importante, quando a gente entra nesse mundo biológico, esse mundo ele é um colírio, ele é um colírio, essa é a palavra. Ele vai te abrindo aí infinitos horizontes. Então a gente, quando fala VIT, a VIT é uma empresa muito calcada, né, na parte agrícola em si, mas tem muita coisa que nós podemos fazer em outros segmentos, pensando no mundo biológico. Então tem o segmento de saúde animal, tem o segmento de alimentação, tem o segmento de tratamento aí de água, infinitas coisas nesse sentido. E tem até a saúde humana. Eu brinco até um pouco, falo, lá na VIT a gente faz o Floratil, né? Nós não podemos comercializar, mas a gente faz, né? Através de um bacilo, a gente consegue fazer tranquilamente um produto farmacêutico, natural, biológico. Então, tem muita coisa que está sendo desenhada. Então, assim, nós não temos hoje. Você falar, a Vitia tem pretensão de ser comprada por uma multinacional? Não. A Vitia não faz isso? Não. Aqui nós não estamos, de forma nenhuma, palavra tolhendo qualquer tipo de coisa. O que a gente tem hoje, um objetivo muito grande, é de fazer essa companhia se transformar na companhia tanto no processo de nutrição e de proteção. Ok. Aí, quando a gente esse é o nosso objetivo. Existe uma coisa, né, Esgoda, que é muito importante. O dinheiro não é tudo. Existem outros valores que são muito fortes e que fazem as coisas acontecerem. Você sabe disso. Perfeito. Agrocanal LFZ Consultoria. Um canal do YouTube, um canal do Spotify, criado para você do agronegócio que gosta de marketing, que gosta de vendas. Toda quinta-feira com o Esgoda, um conteúdo, uma entrevista interessante, com pessoas interessantes, com assuntos interessantes para você, meu amigo, que curte agronegócio, marketing e vendas. Hoje estamos aqui com mais um dos ícones do mercado brasileiro na área de vendas, o meu amigo Jusceli Molinari. Jusceli Molinari, que iniciamos juntos na antiga Ciba-Geigy há 37, 38 anos atrás. Naquele tempo ele ainda jogava bola, agora acho que ele já largou mão desse negócio, né? Jusceli, seja bem-vindo ao Agrocanal LFZ Consultoria para a gente escutar um pouco da sua história, meu amigo. Quantos anos você ficou na Ciba? Porque quando eu te conheci, que eu entrei em 87, né, na Ciba, eu junto com o João Paulo, entramos junto, João Paulo Zampieri, você já era o RTV em Goiôerê. E já era Tá. para nós um espelho de um cara mais experiente e tal, que a gente procurava se espelhar. Você ficou em Goiôerê como RTV por quanto tempo, Juscelê?
Eu fiquei 10 anos na Ciba, não só em Goiânia, né? Daí eu fui para Campo Mourão. Foi a época que eu já estava, tipo assim, como a RTV já um pouco em ascensão, fui para Campo Mourão na época que o Cido trabalhava em Campo O Mourão, que da Cido. Datomo, foi Cido para Curitiba, né? Aparecido. Isso. Ele foi para Curitiba e aí eu fui para Campo Mourão. E depois disso, eu fiquei lá, se não me engano, um ano, dois, e aí fui para aí sair da empresa. Fui um voo solo, fiquei um ano fora. Isso foram 10 anos de Ciba, aí fiquei um ano fora, voltei e fiquei mais 17 anos. 27 somando os E, dois, né? e quando você voltou fazendo o quê, Juscelia? Então, eu voltei já na gestão do meu amigo João Paulo, e eu saí na gestão dele e voltei na gestão dele. Aí eu retornei para Goerê, como RTV em Goerê, no mesmo local. E eu me lembro que quando eu voltei, falaram assim, cara, e aí? A empresa quer investir em você. Dá para investir em você? Ou você vai sair de novo? Eu falei, não, pode investir que eu vou ficar agora. Mas Aí a não gente era, logo, logo... ainda não era aquele tiroteio em Goiânia como é hoje lá, que tem Integrada, tem Cevale, tem Coamo, tem Deus e o Mundo lá. Então, na época, a Goerê tinha duas grandes cooperativas, que era a Coagel em Goerê e a Cotia. A Então, Cotia. a gente trabalhava com as duas, e tinha algumas revendas, né? Mas a gente, principalmente a Ciba, trabalhava com essas duas empresas. E aí, paralelamente, você sabe, ali do lado, né, Boa Esperança, Juranda, Coamo vinha e dava os seus tirinhos também. Hoje já não tem mais limites geográficos de cooperativas, na época ainda tinha, mas o grosso, 98% eram essas duas empresas, era 60%, 65% Coagel e o restante Cotia, né, mais Ora, para a comunidade japonesa, né? que susto que a Cotia deu na gente o dia que o Pedro Sasso, vou entrevistar o Pedrão daqui uns dias. Pedro Sasso chegou e falou numa reunião assim: qual é o último canal do Brasil que vocês acham que vai quebrar? Falei, nossa, nem surgiu o nome de Cotia. E foi Cotia que foi pro espaço, né, cara? Puta que pepino. Mas vamos lá, né? Vamos encarar, vamos ter que se reinventar. E quando eu retornei, eu saí, era Coagel, Cotia, quando eu retornei, já o negócio estava do jeito que você falou aí. Quebrou a Cotia, começou a integrada pequenininha, sem crédito, a Coagel com um problema financeiro tremendo, então a gente teve que se reinventar, né? Aí eu também comecei a fazer a área da Copacol, onde tenho grandes amigos, pessoas maravilhosas, né? E aí, daí, Esgoda, daí eu fui para a área do Tiametoxan, né? Eu fui liderar a equipe de campo do lançamento da molécula Tiametoxan da empresa. Foi criada uma equipe para o lançamento desse produto. Então, eu fui, na época, com sede em Londrina, eu rodava o Brasil inteiro, tinha 10 RTVs no Brasil, onde a gente coordenava o lançamento desse produto. E depois desse ano, isso foi em 99, eu fui convidado pelo João Paulo para ser gerente regional em Campo Mourão. Foi quando eu substituí o Bacili, que era gerente regional em Campo Mourão, que foi para a área de marketing, né? Então, foi essa a minha história. Fiquei Certo. ali um tempo em Campo Mourão e depois vim para o Centro-Oeste aqui, Ô, Mato Grosso. Juscelia, quando você começou a gerenciar pessoas, sendo um RTV sênior, que você já era o mesmo especialista, e aí você passa a gerenciar pessoas, né? E aí você entra com um cara júnior, às vezes trainee, júnior, cara pleno, sênior, e até mesmo gerenciando especialistas, né? Qual foi a maior dificuldade que você sentiu no gerenciamento de pessoas, saindo de ser um RTV para gerenciar pessoas, cara? Bom, Esgoda, hoje você tem uma série de mentorias, uma série de coisas para você se tornar um líder, né? Ou para pelo menos errar menos como líder. O que que eu fiz, Esgoda? A gente não teve isso. A gente Não. foi, na época, assim como você também, nós fomos promovidos. E aí, qual foi o meu grande caminho? Foi tentar fazer aquilo que eu não gostava que meus chefes faziam. E copiar aquilo que eu achava legal que meus chefes faziam. Por exemplo, eu tive pessoas que inspiraram pessoas. Um deles que você entrevistou esse dia, o João Paulo. O João Paulo, eu amava ele por duas coisas. Ele inspirava, ele tinha um tremendo padrão de humor. Energia sempre É, positiva, né? ele transformou muito a minha vida nessa questão de humor, tá? E outra coisa que eu sempre vi nele, que me inspirei muito também, foi o seguinte: você tem o dia inteiro, você tem muralhas na tua frente.
Então, você tem que medir e pensar assim, eu furo o muro, eu dou o pulo, como é que eu faço para... Então, eu sempre pensei nisso. Bom, problemas virão. E aí, como a gente faz para vencê-los? Então, eu sempre fui aquele cara que resolvia apoiar as pessoas que estavam do meu lado, motivar e dar direcionamento, cara. Eu falei, pô, eu acho que o caminho é esse aqui, né? E outra coisa, você sabe, a gente teve a mesma escola de trabalhar, de fazer serviços, né? Então, a gente nunca podia abandonar essa essência do serviço e, ao mesmo tempo, como eu poder proporcionar recursos para essa moçada fazer isso. Então, era o que eu fazia, entendeu? Eu sempre pensei o seguinte, Esgoda, o gestor, a hora que chega nele, dele para dentro da empresa, tem que ser ele. E ele tem que proporcionar os recursos para a moçada de baixo fazer o que eles têm que fazer. Que é lá fazer o serviço, buscar o pedido e tal. Agora, dentro de casa, quem tem que prover o recurso? Quem tem que conversar com as outras áreas para azeitar as coisas é o gestor. Então, eu acho que eu sempre soube fazer bem isso aí. Eu acho que esse era o jogo. Liberar o tempo da moçada para fazer exatamente o que eles tinham que fazer. E aí deu certo, cara, deu certo. Né? Nem sempre a gente acertava, mas na maioria das vezes a gente acertava, né? Sabe uma coisa que me frustrou um pouco inicialmente, quando eu fui gerenciar pessoas, é que as pessoas elas são muito diferentes entre si, né? E às vezes você pensa assim, pô, esse cara é um RTV pleno já, virando um sênior, e por que que ele não faz esse tipo de coisa que a companhia quer que faça, eu fazia e dava resultado? E isso me frustrava, dizia, pô, eu fazia, por que que ele não faz, né? E, na verdade, eu fui aprender e entender que gerenciar pessoas, Juscelie, é a arte da gente poder extrair de cada um o máximo que ele pode dar, porém de maneiras diferentes. Então, tem alguns que é na conversa, tem alguns que é no incentivo, e tem alguns que é na cotovelada nas costelas e o cara voa, né, cara? Então, É, é diferente. Foi uma experiência fantástica gerenciar pessoas, viu? É quase que uma arte, né? nós também vivemos algumas fases dentro da gestão que foi, moçada, o caminho é esse aqui. Vocês estão sendo convidados para seguir esse caminho, né? E aí aquela história, tem gente que quer entrar no barco, tem gente que não quer. Quanto mais rápido você descobrir isso aí, porque a gente gerencia pessoas à distância, às vezes você demora um ano para descobrir. E você não pode mais, nós não temos mais essa condição de tempo para perder, né? Então, acho que o sucesso de um gestor, na minha visão hoje, é descobrir rápido o que ele tem que fazer, como fazer, quem vai e quem não vai, né? É. E eu sempre digo nos meus cursos de liderança, trabalho muito com líderes, motive as pessoas, direcione as pessoas, descubra o que elas esperam da sua empresa. Tem gente que quer fazer carreira, tem gente que sonha em comprar terra, tem gente que sonha com outras coisas. Mas aqueles que querem fazer carreira, se você não sabe, como você pode apoiá-las, como você pode motivá-las, como você pode retê-las? Porque as empresas hoje elas não se preocupam nesse sentido, aí querem reter as pessoas. Às vezes, eu era um cara na época que tinha alguns pensamentos, eu não pensava em ficar na empresa, mas nunca ninguém pensou em sentar comigo. Até que teve um dia que eu tive que voltar e alguém falou para mim o seguinte: vem cá, o que você quer? Podemos investir em você? Eu falei, podemos, né? Aí, a partir daquele momento, descobriram o que eu queria, foi tudo mais fácil, né? Esse programa One to One foi um programa criado, né, para atender o produtor dentro da sua necessidade de produtos e serviços. Então, nós levávamos produto e todo o serviço de apoio daqueles produtos que a gente vendia, né? Existia uma máxima dentro da Singenta que a gente dava assistência técnica e tal. Eu sempre falei, nós damos assistência técnica dentro dos nossos produtos, porque uma assistência técnica de uma fazenda, dentro da fazenda, é algo muito maior. Então, quando a gente entendeu exatamente o que a gente podia fazer, que era fazer esse pós-venda, esse apoio para os produtos, foi onde nós agregamos nós fizemos a grande agregação de valor para esses clientes, né? Então, Esgoda, a gente levava exatamente tudo isso que você falou. Era o fechamento de safra, onde a gente resgatava tudo que a gente tinha vivido durante aquela safra como produtor, os resultados dos produtos. Nós levávamos sempre, tentávamos levar as melhores soluções para o cliente. Às vezes elas não passavam até pelos nossos produtos, mas a gente tinha muito conhecimento do que fazia, o nosso pessoal tinha. Então, isso agregava. Eu tive a oportunidade agora, como produtor, de receber uma visita esses dias de um profissional desses. E eu pude sentir, quando ele vem preparado, o que ele pode trazer
aquela troca de ideia, informações e tal. Então, era isso que nós levávamos para os nossos clientes. E a gente foi muito feliz, foram os 5 anos mais felizes da minha vida. Eu sempre entreguei tudo que era possível, o meu pessoal entregava. E mais uma, Esgoda, você entregar com satisfação de um cliente, né? Dele fazer questão de te receber na propriedade. Porque hoje um cliente recebe de 8 a 10 visitas por dia. Desses de 8 a 10, uma talvez agregue. E aí, meu amigo, nós tínhamos esse papel de fazer isso. E deu muito certo, tá? Deu muito certo. Eu ainda tenho colegas lá, eu às vezes converso com pessoas de outras empresas que falam até de quanto é difícil hoje entrar num cliente desse. Então, foi uma experiência maravilhosa para mim. E essa experiência aí, ela dirigiu a minha vida por tudo que eu faço hoje. Que, na verdade, Esgoda, era aquilo que nós fazíamos na CIBA. Nós íamos para o campo, nós entendíamos o que o cliente precisava, nós dávamos a solução. Exatamente esse era o trabalho, que é o trabalho de você oferecer para o cliente lá no campo a solução para o problema. Porque o problema, ele exige uma solução. E isso aí passa a ser uma necessidade. Então, a solução é a necessidade. Você entendeu ela, velho? Tá bom. Eu digo no treinamento, eu uso um termo que é o seguinte: não existe nada tão ruim que não possa ser piorado, né? Porra, eu estou fazendo um treinamento, seja de vendas ou de gerenciamento de território, e o gerente não está junto, cara. O gerente não está escutando o que eu estou falando para o time dele. Como é que ele vai acompanhar e cobrar o uso da ferramenta se ele nem viu a ferramenta, cara? E aí o que E ainda é. acontece, Jusceli? É o que você falou. Exatamente. Termina o treinamento, os caras, puta, show, tem nem o que quer bater foto com você e tal. E aí ele sai, né, que nem uma bala. Dali a 60 dias ele entra naquela monotonia e volta a fazer da mesma forma com que ele sempre fazia, porque não tem quem cobre o uso da ferramenta. E aí? Agora, não tem quem cobre. E o gestor que ficou ali com você pouco tempo ainda fala assim, cara, eu estou com uns pepinos para resolver, você dá licença, desculpa, tal. Claro, você vai dizer, claro, não, tá certo, aqui, blá, blá, blá. Mas saiu da reunião, passa daqui a 60 dias, o gestor não sabe nem o que cobrar, Uhum. porque ele também não entendeu direito. Eu quero fazer o meu recado final, é uma pergunta para aqueles que nos ouvem, principalmente para os consultores, né? E a pergunta é, por que que um cliente tem que investir um tempo que é caro e raro para te ouvir, tá? E para o líder, o que que você está fazendo além de ser um RTV de luxo? Essas são as duas considerações que eu queria deixar nesse momento. Se você gostou desses pequenos trechos, dessas entrevistas que vocês acabaram de ver, deste resumo de algumas entrevistas que estamos fazendo, deixe seu joinha aí, clique aí no positivo e clique no link para você assistir a entrevista completa com esses dois ícones do mercado nacional do agronegócio. Fique à vontade, assista a entrevista, vem comigo, Agrocanal LFZ Consultoria. Por quê? Porque o agronegócio é o nosso negócio e o agro não para. Toda quinta-feira com Esgoda. Até a próxima!